Bom dia, gente. Bom dia. Já começou? Já começou. Já começou e a gente vai conversando. Vamos falar sobre casamento, relacionamento. Bom dia, bom dia. Atrasamos, gente. Eu tava fazendo um atendimento, me empolguei. Eu me empolgo nos atendimentos. Eu vi. E ela tava assim, você não tem uma live 8 horas? Eu tenho, mas eu tô terminando aqui. Eu vou entrar rapidinho. Bom dia, gente. Tá. Vão entrando, bom dia. As meninas estão sempre aqui, de manhã, de tarde. Marina, Frank, bom dia. Eu tava falando que eu atrasei um pouco, porque eu tava ali fazendo atendimento. Ela, você não tem live agora 8 horas? Enfim, vamos falar. Amor, você quer falar sobre ciúmes? Ciúmes? Ah, me pediram pra falar sobre ciúmes. Pode falar. A gente hoje não preparou nenhum tema pra falar. E agora? Me pediram pra falar sobre... Ah, já sei. Lembrei de uma coisa agora que veio. Me pediram pra falar sobre novo relacionamento. Novo? Começar de novo. Recomeçar. Boa. Bora sobre isso? É possível recomeçar Recomeços. depois de... Vanessa está rindo, né? Tá bom. E ela que me lembrou. Recomeços. Eu acho que é um bom tema. É Pronto. possível recomeçar? Quantas pessoas às vezes passam por isso, né? Eu mesmo pensei. Paciência e comunicação. Sugeriram também. Cheguei a falar, vou me separar, nunca mais caso na minha vida. Cheguei a falar. Aí vai lá e casa como é que tem 6. Mas eu também falei isso quando eu me separei. Pela segunda vez. Então deixa eu contar. Eu sou... o Kleber é meu terceiro marido. Eu sou... E o último? Eu... por isso que acho que é é importante falar sobre isso. Olha os temas que eu escolho, mas tudo bem. Eu falei que ia ser leve. Mas é leve. Não me olha com essa cara. Põe café pra mim. Hoje a live é só 30 minutos, tá? Mas esse café tá velho, amor. Troca de xícara aí pra mim. Estamos tomando com a Vanessa. Vamos lá. Eu casei aos 17 anos porque eu engravidei do Pedro. A pessoa não era cristã, a pessoa era do mundo, não entendia as coisas. Porque é importante falar isso. Hoje o entendimento é diferente sobre casamento. A gente fala muito sobre isso aqui, não existe plano B. A gente não tem opção do divórcio. O divórcio a gente entende depois que a gente entende que casamento é uma coisa espiritual. O casamento não é um contrato, é uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com o Kleber e Deus faz parte dessa aliança. Nós somos um cordão de 3 dobras. Eu, o Kleber e Deus. Até então, mesmo tendo casado na igreja aos 17 anos, Pedro nasceu, eu tinha 18, eu não entendia isso. E é importante a gente falar isso aqui. Quantas pessoas casam na igreja e não entendem que naquele momento estão convidando Deus para o seu relacionamento? Estão entregando uma aliança, eu, ele e Deus. Todo mundo quer casar na igreja, talvez porque é bonito casar na igreja, porque todo mundo casa na igreja, mas não conseguem entender que espiritualmente Deus tá como parceiro, como testemunho, às vezes só como testemunha. Ele foi convidado para ser um testemunha, mas ele não é um parceiro ativo do relacionamento. Mas quantas pessoas não entendem, e eu não sabia, tinha nem noção disso, nunca nem tinha pensado sobre isso, né? É um ritual, né? É para cumprir o social. É mais ou menos quando a gente batiza a criança. Qual o tema? Bom dia. Vou colocar aqui. Recomeços. Recomeço. E eu falei que ia ser light. Vai ser light, gente. Eu Eu postei? Eu postei? Não. Eu não... Peraí, calma. Pronto. A gente tem muita coisa do tipo... Aí eu vou falar. Tipo assim, eu tô tendo filho porque todo mundo manda eu ter filho, mas eu não tô afim de ser mãe, não. Eu tô afim de fazer foto de aniversário de 1 ano, fazer foto de reborn, fazer foto... Então, assim, a gente precisa saber que nós precisamos saber o que a gente decide, o tanto que a gente precisa ser intencional nas nossas decisões, o tanto que a gente precisa entender o que significa aquela decisão que eu vou tomar. O que significa um casamento, espiritualmente falando? Então, voltando. Então, eu casei com 17 anos, mas com 19 logo eu separei. O Habib, né? Pra água. Todo molhado. Habib. Aí depois vai deitar no meu sofá.
Então eu casei com 17 anos, separei com 19. E 8 anos depois eu casei, acho que eu tinha 25, 26, eu acho. Não vou lembrar, 2001, 2002. Eu casei 8 anos depois e aí eu tive Luiz, João e as meninas. E fiquei 11 anos casada e tornei a separar num casamento de 11 anos, de novo, por não entender o que era um casamento. Era um contrato, né? Você tá bom, não tá bom, não gostei do que você falou comigo, não sei o quê. Mesmo com 6 filhos, eu enfrentei um divórcio. Porque pra mim era assim, super simples, entendeu? Que bobagem, separou, mas de novo. E isso foi uma ficha que caiu muito importante pra mim, pro Kleber, sobre o divórcio, que a gente tem inclusive pedido perdão por isso, sabe? Perdão por ter feito dessa maneira. E eu vou falar uma coisa que eu falo pro Kleber, e o Kleber fala pra mim, eu quero que vocês entendam, tanto que nós estamos maduros pra dizer isso. Se nós conhecêssemos a palavra, talvez eu não tivesse separado e o Kleber também não. Foi isso que nós conversamos. Porque a gente entende o que a gente... Por quê? Porque há sempre jeito, porque há sempre uma maneira, porque amar é uma decisão, a gente teria tomado decisões corretas, teria tomado cada um o seu papel, teria ajustado o seu processo e teria ficado com o seu casamento, né? Então, olha só como isso é importante a gente falar sobre isso. A gente precisa, talvez, recomeçar com a mesma pessoa. Talvez a gente precise recomeçar, tá bem, seu divórcio, seu ex-marido já tá com outra pessoa, já casou, você precisa partir pra frente, ok, você não conhecia, você precisa, ou às vezes até conhecia, mas, enfim, ninguém tá aqui logo, quem sou eu, pra julgando divórcio. Mas você precisa, o recomeço é importante quando você começa a olhar pra você e a entender que se você não fizer diferente, você vai de novo cair no mesmo lugar no casamento. Por quê? Porque é você tá levando você de novo, você tá saindo daqui dessa estrutura desse casamento, né? A Juliana e o Kleber era de um jeito, e tá entrando no casamento de novo, com toda a sua bagagem de novo, com as suas mesmas questões, com o seu mesmo perfil, com a sua maneira de se relacionar, com a sua maneira de se comunicar, com a sua dificuldade, com suas crenças de novo, para outro relacionamento. Se você não mudar, você não está recomeçando, você está repetindo. E aí vai dar tudo de novo, a história vai se repetir de novo. Aí você fala assim, não tem jeito pra mim, eu só consigo um homem assim, todo homem, toda mulher assim, não tem jeito. É porque é você. Eu li uma vez uma coisa no livro, não sei se foi Mulheres São de Marte, Homens São de Vênus, não lembro qual foi o livro, mas que falava assim, você é um projetor, sabe aqueles retroprojetores? A sua imagem, aquilo que você coloca na parede, vem de você. É a mesma coisa em relacionamento. O que você está projetando é que vai atrair. Se você está projetando a mesma coisa, vai atrair a mesma coisa. Então você precisa fazer diferente para ter um recomeço diferente, né? É isso. É isso? Fala aí um pouco. Perguntaram aqui para mim se eu também venho de um segundo casamento também. Eu tenho um divórcio. Meu casamento e a minha forma de pensar é bastante diferente da Juliana. Eu já pensava que casamento era uma vez só, casamento era para sempre. Eu tinha mas quando eu casei também pensava. A visão do meu Espiritual. avô, do meu pai, né? Sempre muito forte, que é a questão da família, né? Tradicional. Então, eu sou mineiro e meu pai sempre falava que o homem tem que ficar em casa, tem que trabalhar, tem que prover, enfim. E eu via isso acontecer. E o meu avô, aos 82 anos, ele fazendo surpresa para minha avó, aniversário de casamento e tal. Então eu sempre vi o casamento assim. E o meu sonho era ser um pai de famílias, era me casar. E aconteceu, e o meu casamento foi muito bom, foi muito maravilhoso. Diferente de eu dizer para vocês que o meu casamento não deu certo. Não deu certo no final, né? Então, mas o meu casamento foi muito bom. Mas durou acho que 3 anos, né? 3 anos. Mas assim, na verdade ele durou 6 meses, né? Porque passamos por um problema sério de saúde e os 2 anos depois foi só cuidando desse problema. E aí esse problema afastou o relacionamento. Então não existia mais relacionamento. Viramos amigos, então. Então a gente não se separou por conta de mágoa, de traição, de nada disso. Separou porque olhou um para a cara do outro e falou, não dá mais. E eu lembro que no dia de assinar o divórcio
no cartório, eu fui buscar uma sacola, um saco, umas coisas que estavam minhas no carro dela, e eu abracei ela, obrigado, tô como se estivesse despedindo de um colega, de um amigo. Então, assim, ó, como foi leve, uma separação leve, né? Tem pessoas que passam por separações traumáticas, aí eu vejo hoje que se eu tivesse feito um curso Casados para Sempre na época, se eu tivesse entendido a palavra, se eu tivesse tido uma experiência, um encontro com Deus, eu jamais teria me separado, sabe? Então, assim, Deus ouviu minhas preces? Sim, porque naquele momento eu pedi para que seja porque eu fosse pai. Eu fui pai da noite pro dia, né? Conheci a Juliana, já adotei 6. E eu falava isso para ele, porque eu não sabia se minha esposa ia poder engravidar. Então eu falava para ele, quebranta meu coração, eu quero adotar uma criança. Então, Pediu muito bem pedido. hoje eu falo que Deus escutou minhas preces. E às vezes é a gente que não sabe pedir, né? Porque o divórcio não agrada a Deus. Então, como que eu posso falar que Deus escutou minhas preces, né, de um filho que queria se separar, queria ser pai, queria ser padrasto, né, na situação, e sabendo hoje que ele desagrada em relação ao divórcio. Então, nós pedimos perdão, sim. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre divórcio, sobre casamento, eu levo meus pensamentos a Deus e falo, ó Deus, você conhece, antes da minha palavra, antes das minhas emoções, o Senhor conhece o profundo do que existe realmente na essência do Kleber, e você sabe tudo o que eu fiz e tudo o que eu deixaria de fazer, tudo o que eu não fiz e tudo o que eu sou capaz de fazer. Então me capacita para que hoje no meu casamento eu não tenha a segunda opção, para que hoje com os filhos da Juliana eu seja também um pai para eles, entendeu? Então assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo o céu aqui na minha vida, na minha casa. Eu estou no meu segundo casamento, então sim, é possível, mas hoje eu vejo meu casamento como único. Então é como se eu era um outro Kleber quando eu entendia, e no meu casamento agora é um outro entendimento. Então assim, eu não vou embora, não vou sair correndo. Eu não penso mais nisso. Aqui. Responde aí, ó. Você fez anulação? Baixa aí, tem 2 perguntas que tem em relação a isso. Em relação alguém perguntou, a gente casou, se separou e casou de novo? Não, era um outro Kleber que tinha casado com outra pessoa e eu com outra pessoa. Engraçado assim, que me falaram, inclusive eu atendo as irmãs lá da Ermida, né, que são católicas, irmãs da Igreja Católica, e elas me orientaram a fazer essa anulação do casamento. Só que acabou que eu não quis mexer mais, porque, querendo ou não, teria um outro contato, sabe? E assim, a minha visão, o meu entendimento foi, isso não existiu, sabe? É como se realmente algo não existisse, não me afetou, eu acredito que não afetou ela também, e a gente não fez essa anulação para a Igreja Católica, nós anulamos diante de Deus, nós casamos, eu e a Juliana, no civil, nós casamos com os nossos pastores Beto e Nathalie na Igreja Evangélica, diante de Deus, fizemos os nossos propósitos, e é isso. E aí a gente está muito feliz. Tem muita pergunta. Outro relacionamento, isso. Acho que alguém falou assim, que assim, você pode ter recomeço com o próprio marido, com o mesmo marido. Sim, você pode tentar fazer diferente. Recomeçar, na minha opinião, é começar de uma maneira diferente. Foi o que eu falei, isso não vai ser uma repetição. Recomeçar tá bom, vamos dar meio que um start aqui. E eu acho que é o que a quarentena tá fazendo com a gente, esse coronavírus aí, dá um restart, tipo assim, vamos para o mundo, foi mais ou menos assim, para o mundo eu quero descer, é mais ou menos isso, para aí, vamos rever muita coisa. Então eu acho que é uma hora da gente rever muita coisa. Recomeço para mim é você, poxa, o que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso abrir mão de tanta razão? Por que tem que ser eu? Talvez seja você. Porque tem que ser você. Porque Deus está tratando você. Porque você talvez tenha uma maturidade para fazer diferente e trazer esse marido depois para essa história. A gente tem que parar muito com essa pergunta, por que eu e não ele? Por que eu de novo? Porque isso eu tenho que fazer de novo. Porque é você. Porque Deus está com você. Porque é você que está com esse entendimento. Né? Então a gente precisa fazer diferente para ter um recomeço diferente. Né? Se eu tenho um casamento, alguém colocou aí 12 anos que eu estou muito afastada do meu marido, vamos fazer diferente. O que a gente pode fazer diferente? Né? A gente tem 6 anos juntos, eu e o Kleber, e de vez em quando a gente recomeça.
Né? Quando a gente entendeu a palavra Casados para Sempre, há 2 anos atrás, em agosto de 2018, vamos fazer 2 anos, nós recomeçamos. Quando nós entendemos a palavra, quando nós começamos a fazer a Bíblia, a gente recomeça. Né? Esses dias eu fiquei muito chateada. Esses dias atrás a gente brigou. A gente recomeça. O que a gente pode fazer diferente? Isso são recomeços. E claro, se a gente está falando de um novo relacionamento com filhos, de um novo você precisa fazer diferente. Em que momento? Será que no outro casamento a sua prioridade não era os filhos e não o marido? Será que você não deu? Então vamos agora vamos agora fazer diferente? Vamos agora trazer o marido como prioridade? Isso é recomeço. Um curso como Casados para Sempre, que alguém colocou aí, é um curso que ajuda muito a você olhar diferente. Tá, vamos fazer diferente. Mas temos que estar dispostos a fazer diferente, a abrir mão de tanta certeza que a gente tem. A gente pode dar alguns exemplos, né? Que às vezes você está num casamento desgastado e não sabe como fazer diferente, né? Tem uma pergunta aqui dizendo que tem 12 anos de relacionamento e não sabe como fazer. Então, assim, eu posso dizer por mim, né? No meu últimos 6 meses de relacionamento, eu lembro que a minha esposa, ela fazia inglês e meu sonho era aprender inglês. Então, assim, ela fazia no horário o qual eu não estava em casa, ela fazia aula particular. Então, eu via ela fazendo as coisas dela. E eu comecei a fazer triatlon. E aí eu comecei a treinar. O triatlon, para mim, nada mais, nada menos, era uma fuga. Então, imagina quanto tempo eu precisava de estar fora de casa para fazer triatlon. Então, eu trabalhava, começava a atender paciente 7 horas da manhã. Eu lembro que terça e quinta eu atendia hidroterapia, que uma turma que começava às 8 da noite, então eu saía às 9, tomava banho na academia, comia alguma coisa, chegava em casa às 10h30, 11 horas. E nos outros dias que eu não atendia até à noite, eu fazia aulas de spinning e corria na esteira na academia exatamente para cumprir a planilha de treinamento. Mas na verdade era apenas uma fuga. Quando eu decidi que eu precisava de resgatar a essência do Kleber, conquistar a Juliana, conquistar a confiança das crianças, quando a gente começou o nosso relacionamento, eu lembro direitinho, eu estava no meio de um treinamento para o triatlon, porque a história minha da Juliana, não vou contar toda a história aqui, porque a gente já contou várias vezes, mas foi muito rápido, né? Então, eu conheci a Juliana em novembro, em dezembro a gente decidiu ficar junto, em janeiro a gente já estava morando junto. Então, assim, foi muito rápido, muito rápido. E aí eu estava no meio de um treinamento do triatlon e eu lembro que quando eu cheguei da minha prova, estavam as meninas, né? As Marias, tudo de vestido de Kleber Caiado, de triatleta e tal. E muitas pessoas poderiam olhar aquilo dali como uma forma de incentivo, que a família estava me incentivando. Sim, eu vi como uma forma de incentivo, mas eu também vi a forma como um ponto final, um ciclo que se fechava, porque o meu propósito não era mais fazer triatlo, meu propósito era sempre o mesmo. O meu sonho era conquistar uma família, ter uma família, estar dentro de casa. Então, naquele momento, eu deixei de fazer triatlo, naquele momento, eu deixei de atender hidroterapia à noite, naquele momento, eu deixei muitas coisas, eu arrumei toda uma agenda totalmente diferente para poder estar em casa mais cedo, porque eu achava extremamente importante, não somente estar com a Juliana, mas também estar no convívio das crianças. Então, assim, quando a gente fala o que é morrer por si, é você se posicionar, é você fazer coisas diferentes. Então, assim, o Kleber de antes mudou muito, muito. Hoje, a minha prioridade é a minha família. Então, por exemplo, essa semana, os atendimentos voltaram e eu começava a atender 7 horas da manhã. Teve procura de paciente 7 horas? Teve dia que eu atendi 7 horas. Hoje, a Juliana atendeu 7 horas. Mas a nossa disciplina, o nosso compromisso de estar aqui na live 8 horas, não é um compromisso simplesmente único com vocês, é um compromisso com ela. Quando a gente assume o compromisso dentro do casamento, e como a Juliana disse, nós temos Deus como testemunha. Por que a gente vai barganhar esse contrato, né? Vamos dizer assim. Então, não tem barganha. A gente combinou? Combinou. Hoje, a gente não sabia do que ia falar. Foi. Ontem ela atendeu até tarde, eu tive live até tarde, e foi muito legal, porque eu fiquei muito tempo com a Bia. Ontem foi o dentinho dela que caiu, e ela estava muito feliz, muito eufórica. Ela falou, pai, dorme comigo. E aí eu deitei com ela, deixa a cabecinha leve para a fada do dente buscar o dente, não sei o que e tal. Então, isso para mim é a primeira vez, é o primeiro dente. Então, para mim é muito importante. Eu ainda sou desses do primeiro momento, do primeiro acontecimento. Eu gosto de guardar
essas recordações, enfim. E aí a Juliana lá trabalhando à noite, as meninas limpando a cozinha e eu aqui conversando com a Carol, com a Nanda, com a Duda, enfim. Então, assim, se não fosse a minha mudança lá atrás, talvez hoje eu não teria o convívio que eu tenho hoje. Então, quando a gente fala de recomeço, quando que a gente deve recomeçar? Hoje. Antes tarde do que mais tarde. Você tem 5 anos de relacionamento, 10 anos de relacionamento, 12 anos de relacionamento, 20 anos de relacionamento, recomeça, sabe? A gente tem um exemplo, hoje 2 exemplos, né? Eu ia citar o exemplo da sua mãe e do seu pai, mas hoje tem o exemplo da minha mãe e do meu pai. Que eles estão passando por um processo de recomeço, porque antes eram saudáveis, independentes e estava tudo bem. Aí o pai da Juliana precisou, por questão de saúde, e a mãe tá lá, recomeçando um relacionamento. Meu pai tá lá em casa também, uma paralisia facial, e minha mãe tá lá. E é um recomeço. Por quê? Porque quando muda um, o outro precisa de mudar também. O problema é quando o outro não quer mudar, não entende. Exatamente. E o que é importante falar, assim, que o Kleber, quando ele fala isso, ele tá falando o seguinte, o que ele decidiu fazer aqui, ele não decidiu fazer lá. Ele decidiu fugir. Porque uma coisa que a gente precisa fazer é ter autorresponsabilidade. Hora nenhuma ele tá falando que ele não voltou por causa dela. Porque ele não decidiu fazer diferente em casa, para resgatar nada. Ele resolveu fugir. Isso a gente precisa dizer. A gente precisa ter autorresponsabilidade. Da mesma maneira, quando eu digo que meu casamento teve problemas e tal, eu tenho que entender que fui eu que não quis fazer diferente. Eu resolvi desistir. Então, a gente precisa recomeçar a trazer essa autorresponsabilidade. O que eu posso fazer diferente? Eu não posso mudar o outro. Nada do que eu faço nenhuma oração que eu faço, ou nenhuma conversa que eu vou ter vai mudar ele. O que vai mudar ele é a minha atitude. É a minha responsabilidade. Tem uma coisa, algumas pessoas estão perguntando, é assim, ó. Eu tenho o primeiro filho, que é o Pedro, que tem 25 anos, que foi do meu primeiro casamento. Eu casei na igreja, fiquei 2 anos casada, em Salvador. Aí eu separei e fiquei 11 anos casada. Então os outros 5 filhos, Luiz, Pedro, Luiz, João e as 3 Marias, Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, são filhos do Franco, que é o meu segundo marido. E a Bia é filha do Kleber. Entende? Porque muita gente perguntou como é, quem é filho de quem e tal. E você tem contato com os pais? Tem contato bastante com os pais. Eu acho que é esse final de semana eles vão. Não, você sabe que ela tá com suspeita de coronavírus, Mariana? O médico proibiu ficar 12 dias sem ter contato. Eles estavam se planejando para passar com o pai esse final de semana. Ela não tá bem, e ele não sabe o que é, pediu para adiar. Eles estavam já todos preparados para passar uns dias na fazenda lá. Então é isso, assim, recomeçar. Assim, e muitas mulheres estão assim, não quero me separar, eu quero encontrar, como é que eu faço para recomeçar? Porque eu acho que tem duas coisas, né? Ok, acabou, me separei, não tem jeito, eu preciso recomeçar um relacionamento novo com filhos, né? E uma outra questão eu preciso recomeçar estando dentro do meu próprio casamento. Você, é o que o Kleber falou, você precisa morrer para você precisa parar de querer ter razão, você precisa... Aí alguém perguntou, tem traição, como é que recomeça? Perdoando. E aí você precisa... porque se isso não é esquecer, mas se você é cristã, se você tem fé, você precisa pedir para Deus todos os dias para poder confiar em Deus, não só nele. Precisa confiar nessa relação, precisa tentar entender que a traição, ela tem eu estava conversando ontem com a Nathalie sobre isso, sabe, que ela é minha mãe na fé, e ela fala, Ju, eu falei muitos anos sobre traição, a traição ela é o final da história. Eu falei exatamente hoje para a Vanessa, que eu estava atendendo hoje. A birra é o final da história. O que veio antes? Por que essa criança estourou? Qual foi o gatilho? A traição é o final da história. O que veio antes? Por que vocês estavam tão desconectados? O que estava acontecendo? Ah, mas é o perfil dele. Tudo bem. Então, como é que a gente pode trabalhar o casal? Né? Mas dá para recomeçar com a traição. E conheço vários casamentos que após a traição, vários. Tiago e a Ramá, que já esteve aqui com a gente falando de perdão, o Beto e a Nathalie, que inclusive se divorciaram por isso, assinaram um papel de divórcio e recomeçaram. Só que, escutando isso, toma muito cuidado, tá? Porque a gente não está dizendo aqui que pode trair. Claro que não. Né? A gente não está testificando isso. A gente entenda que assim, é uma sequência. Teve alguma coisa que aconteceu e levou algo. Esse algo pode ser uma traição, por exemplo. Que foi uma falta de maturidade. Mas é falta do entendimento, maturidade, enfim. E agora vocês estão querendo recomeçar. Aí tem onde recomeçar, mas aí tem que ser na Bíblia.
Eu não falaria para vocês aqui que eu não teria me separado se eu hoje não conhecesse os propósitos, entendeu? Então, Deus em primeiro lugar. Sim, claro. Por isso que eu falei, quem é cristão, né? Porque tem que ter fé e tudo. Tem pergunta aí? Quem é minha mãe espiritual? Quem me trouxe para a fé? Quem me intimou a fazer o curso Casados para Sempre? Porque ela entendeu, né, lá de Deus. Hoje eu sei que Deus disse a ela que eu seria uma voz dele na terra. Foi a Nathalie Pinheiro. Quem não conhece precisa conhecer, só escrever Nathalie Pinheiro. Inclusive foi ela e o Beto Pinheiro, que é pastor, que nos casaram. Mas eu tenho a Ramá, que é minha discipuladora. Existem algumas pessoas que, quando eu preciso de intercessão, aí tem uma Thalita, que já esteve aqui, a Giza, que já esteve aqui, aí eu tenho umas intercessoras que eu saio assim, mandando WhatsApp. Ora pra mim, intercede aí. O que mais? Isso serve para quem vive em relacionamento tóxico, abusivo e não sai por medo de opiniões, medo de não conseguir reerguer e amar novamente. A gente não pode viver por medo de opinião dos outros. Isso é importante. Nossa opinião é importante de Deus. Deus não se agrada do divórcio, mas a vida vem em primeiro lugar. Se você está sofrendo ameaça, se existe violência, cara, a sua vida é em primeiro lugar. Precisa haver separação de corpos para você se preservar. Ele precisa se tratar, você precisa se tratar, o casal precisa se tratar para ter um recomeço. Você não é a salvadora, você não pode querer ser o papel de Deus ou do Espírito Santo que vai resgatar esse marido. Se ele é um cara que te bate, que é violento com você, que pratica abuso, que seja físico, emocional, patrimonial, o que quer que seja, porque existe violência de tudo que é jeito. Nessa hora não adianta você querer botar o joelho no chão, orar e esperar que a sua oração sozinha faça alguma coisa. Você precisa se proteger a sua vida. Você não pode morrer apanhando. Você precisa sair e ele precisa se cuidar. Entende? E se ele não se cuidar, como é que vai fazer? Né? A vida, Deus diz que a vida é mais importante. A gente precisa se amar. Isso não existe. O que a gente não está fazendo aqui é banalizando o divórcio. Porque o divórcio hoje é banalizar. Não gostei do jeito que você falou, vou divorciar. Não gostei do jeito que você fez, vou divorciar. A gente entende que isso é uma coisa séria, mas hora nenhuma vida tem que estar correndo risco por causa disso. A gente nem vai entrar nesse assunto aqui, porque violência física, abuso é outra situação. Entende? Hoje, o que a gente tem que tomar cuidado é que tem mulheres que passam por uma situação de abuso, se separam e vão de novo para dentro de uma situação de abuso. Ela repete isso. Por quê? Foi o que eu falei do começo. A gente precisa recomeçar, precisa fazer diferente, mas a gente precisa olhar pra gente. O que é dentro de mim que eu tô repetindo isso? Qual é o meu projetor? Eu tô projetando abuso e abuso e abuso. Por quê? Que história que eu tenho de infância? Que linguagem foi essa que eu entendi que amor tem a ver com violência? Normalmente, se a mulher apanhou muito, poxa, os meus pais me amam, meu pai me ama, minha mãe me ama. E eles me amam tanto que eles me batem. Então, eu entendi que amor... que ele me bate porque ele me ama, meu marido me bate porque ele me ama, porque ele quer o meu melhor. Tem muita gente que faz essa ligação, sim, faz essa vinculação na hora. Então tem que tratar essas dores da infância, tem que tratar essas crenças equivocadas de amor, porque senão vai continuar refletindo e buscando a mesma pessoa, o mesmo tipo de perfil de homem. A gente precisa tratar ela e ele, tá? Vocês falaram que se tivessem entendido, não teriam se divorciado. Isso não é negar a Bia? Não. Pergunto porque às vezes tenho esse conflito. Não é negar a Bia. Pelo contrário. É uma forma de dizer exatamente o quanto a gente entende que a gente não pode caminhar sem um entendimento. Sim. Né? E pelo contrário, eu sou grato demais, primeiro, a Deus pela oportunidade de ter conhecido a Juliana, de ter assumido esse papel dentro da casa dela antes da Bia, já com 6. E a Bia é um presente de Deus, entende? Então, assim, não é negar a Bia de forma nenhuma. A gente não entende assim, não. A gente entende que a gente não tinha maturidade, que se tivéssemos, teríamos feito diferente, mas não foi assim que aconteceu. Então, hoje a gente assume a nossa realidade, a gente assume o nosso casamento, a gente faz dele um cordão de 3 dobras. Separa bem as coisas. Tanto é que ele fala isso tranquilamente. Talvez outra mulher ouvisse assim, nossa, então ele está dizendo que se ele... eu também. Isso é maturidade que a gente... E assim, a questão é o se, né? Se. Esse se, você pode mergulhar e o quanto profundo você consegue. Então, se eu
não tivesse me divorciado, provavelmente eu não teria a Bia, talvez eu teria outra filha Sim. ou outro filho. Sim. Mas se eu tivesse a oportunidade de conhecer a Juliana com 17 anos, eu seria pai dos 7. Então, o se eu vou até onde eu tenho forças para ir, né? Então, assim, eu sempre falo para ela, nossa, meu sonho era ter te conhecido com 14 anos de idade. A gente ia namorar, 15, 16, eu seria pai dos 7. Entendeu? Sim. Seria muito bom. Imagina, nossa, eu pai verdadeiramente dos 7, eu ia sentir verdadeiramente o que ela sente. Se bem que eu já sinto, né? Sim é muita coisa. É isso. Muita gente falando de... Tem muita gente comentando, na verdade, né? Perguntando. É assim, essa coisa Franklin colocou assim, eu vejo isso como chantagem emocional. Não sei o que ela viu como chantagem emocional, não entendi. Depois você comenta aí pra gente. Tem mais aí. Então é isso, sim, a gente precisa entender que podemos recomeçar dentro do próprio casamento, podemos fazer diferente. E assim como eu falo sempre, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, a gente precisa começar a entender quais são as nossas crenças, quais são as nossas dores, por que é difícil abrir mão da razão, por que é difícil fazer diferente, por que eu tenho que estar sempre certa, qual foi a crença do feminino que eu tenho, o que é? Eu digo que a mulher ela é pressionada a se enquadrar e os homens são pressionados a realizar. Isso é a pressão que o mundo tem. Então você precisa se enquadrar em um perfil que foi desenhado. E a gente precisa começar a quebrar essas caixinhas, quebrar essas idealizações de eu tenho que ser a mãe assim, assim, assado, meu casamento tem que ser assim, assim, assado, eu tenho que ser a mulher assim, assim, assado. Essas caixinhas, elas não existem, elas são idealizações. E isso machuca muita gente, a gente vive exausta por isso. Então a gente precisa começar a rever quais são as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Se você quer recomeçar, a gente precisa rever as nossas prioridades, até para você poder dizer não para aquilo que precisa ser dito não, e você ficar menos cansada, né? Mas a minha prioridade é Deus, depois é o pleno, não são os meus filhos, porque os meus filhos precisam de uma base forte para poder crescer. Então eu sempre falo isso aqui, falo e repito, e é assim que eu vivo hoje, né? Mas eu precisei recomeçar, rever. Por isso, eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso que isso que ele viveu, que eu vivi durante a vida, para nós chegarmos onde nós estamos hoje, ele veio para poder dizer para você, olha só, eu já me separei, eu sei o que você está falando. Eu já errei aqui, eu sei o que você está falando. Eu já passei por um divórcio, eu passei por 2, ele já passou por situações assim. Eu sei do que você está falando, mas dá para fazer diferente, né? Então, e dentro do nosso casamento a gente também a gente vem passado por coisas. Nós estávamos, sem saber, chegando em algum lugar de muito ruim. Tem um comentário aqui interessante. Fala da dificuldade em lidar com as bebidas do marido. Às vezes, o problema não está em você lidar com a bebida dele. Às vezes está em você não entender o porquê que ele está mergulhado na bebida, né? Qual é a carência dele, qual é a necessidade que não está sendo atendida, porquê que a bebida está preenchendo um vazio, né? Então, assim, eu vejo que muito do alcoolismo é quase uma doença mesmo, né? Emocional, né? No sentido de preciso ser acolhido, não consigo, eu preciso me sentir bem, e a pessoa às vezes está entrando aí numa depressão e não consegue sair. E às vezes tem história também na vida, às vezes o alcoolismo, ele tem um pai alcoólatra, ele viu, ele aprendeu isso, ele entendeu o que isso era ser homem, que era ser masculino, ou que às vezes a pessoa, ou ela nega totalmente, ou ela repete aquilo que o pai fez. É difícil porque assim, é isso que eu falei, você não é a salvadora do seu marido. Então, a gente pode orar, a gente pode pedir, mas de alguma maneira esse relacionamento ele tem que ter uma comunicação. Quando as coisas estão bem, a ponto de fazer ele enxergar o que o alcoolismo está trazendo para a vida dele, né? Que tipo de relacionamento, de novo, que tipo de relacionamento, que tipo de intimidade, que tipo de amizade você tem, a ponto de dizer, olha só, do jeito que tá, não tá bom para você, né? A ponto desse cara ir buscar um tratamento. Porque você não vai conseguir sozinha resolver isso. Você conta com Deus. Mas vocês precisam ter um relacionamento, uma intimidade, um tipo de conexão. E assim, sabe? Talvez seja um amigo muito próximo que possa ser essa pessoa. Ontem eu li isso num livro que a gente está fazendo devocional, falando como você resolve conflito. Primeiro, diga a verdade para essa pessoa. Com todo o amor do mundo, sem querer ter razão, com amor, mostrando para ela, eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu estou preocupada com você, não porque eu estou incomodada. Não é por mim, é por você.
Segunda, isso tem em Mateus, como Jesus resolve o conflito. Então, primeiro é isso. Segunda coisa, chame 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, será que ele não tem um amigo muito próximo, que você tem contato, que esse amigo possa ser o cara para dizer, pô, cara, não tá legal isso aí não. Talvez seja alguém que possa te ajudar nesse sentido, um discipulador, alguma pessoa muito próxima. E a terceira opção que Jesus fala é qualquer coisa, se não resolver, leva para a igreja, porque aí os líderes têm que lidar com aquilo. Então, eu não sei qual é a sua fé, mas a gente tem, são 3 maneiras que Jesus traz em Mateus para resolver como conflito em relação ao irmão. E talvez seja assim, você para de tentar com suas mãos resolver isso sozinha, né? Peça ajuda e com muito amor comunica para que ele possa entender. Porque às vezes ele não entende que está com problema de alcoolismo, né? Precisa algumas fichas caírem. Aí talvez a oração seja essa, Senhor, que ele veja que ele está totalmente fora dele, né? Melhor ter paz do que ter razão, isso é fundamental. E a questão é que quando as filhas, né, vê o pai beber e essa conexão fica mais difícil. Ela não consegue conversar com ele, né? É difícil. Tem que ser num momento de calma, num momento de amor, num momento em que as coisas estão mais estáveis, né? Que a gente precisa conversar sobre qualquer problema. O problema é que a gente quer conversar sobre o problema no meio do problema. Então ele chegou bêbado em casa, ele sai para beber com os amigos, e na hora que ele chega, você quebra. Não vai ouvir, não vai funcionar. Precisa ser um momento de alinhamento. E assim, a gente não pode deixar de falar que o recomeço não está só em você mudar os personagens, tá? O recomeço pode ser com o mesmo personagem. Então, assim... Sim, o mesmo casamento. Eu e a Juliana, quando a gente entendeu a palavra de 2008 pra cá, foi um recomeço, né? Foi isso que eu falei, né? A gente mudou, foi fez totalmente diferente, assim. Então, eu não precisei de me divorciar da Juliana para poder recomeçar. Cada virada de chave, cada entendimento, cada situação que a gente passa, né? Que a gente tem uma experiência, às vezes eu vou lidar pela minha maturidade ou pela minha vivência de vida e ela vai lidar com a vivência dela. Mas quando a gente junta e entra em acordo, a gente decide junto o que fazer e o que não fazer, entendeu? Então, assim, talvez o que está faltando em relação ao alcoolismo é isso, né? É essa conversa, é essa decisão, é esse contrato, na verdade, né? O que você pode preencher nos momentos que ele está sendo acolhido lá na hora da bebida, né? Talvez. E precisa fazer tratamento também. Né? Precisa entender o que é que está... Porque, olha só, gente, todos nós viemos com bagagem. Alguém colocou, a nossa marido está vindo com bagagem de 4 relacionamentos. Todos nós temos as nossas bagagens. A bagagem não vem só de outro casamento. A bagagem vem de como minha mãe me criava, como meu pai me criava, as dores que eu passei. Se eu passei por abuso, eu não passei. Se eu tive namoros abusivos, eu não tive. Então, a gente traz toda uma bagagem de crenças, de entendimentos. E o nosso marido também traz essa mesma bagagem. Então, quando você... Não te cortando, mas tudo depende do ponto de vista, né? Quando fala assim, meu marido veio de 4 relacionamentos. Não, seu marido veio de 4 casamentos. Relacionamento ele deve ter tido uns 20, 30, 40. Porque relacionamento é namoro. A gente não pode esquecer que as pessoas namoram, né? Então, na nossa época, a gente namorava. A Juliana namorou além dos casamentos, eu namorei além dos casamentos. E assim, é porque a gente fala que relacionamento é casamento. Só que uma coisa é você entender o que é casamento. Então, eu me coloco no lugar dele, que passou por 4 casamentos, porque eu acho que ele ainda não entendeu o que é casamento. Então, precisa de entender. Precisa de ler a Bíblia. Precisa de fazer sentido. Porque senão ele vai trocar de mulher e de esposa, porque ele está querendo muitas das vezes... Ele está sempre insatisfeito. E desculpa, na maioria das vezes está buscando a mãe dele, né? Então, às vezes, o cara está ali buscando a mãe dele e não vai encontrar. A mãe sempre com carinho, com jeitinho. Ai, meu filhinho lindo tá aqui. Aí fez tudo. Aí vai e encontra uma esposa, uma mulher de verdade, entendeu? Próspera, guerreira, batalhadora. Aí o cara espana, velho. Não dá conta, não. O cara espana, ó. Você sabe que eu vi um texto do Diogo ontem no Instagram dele e achei incrível. Ele fez assim: a sua mãe vai sempre te proteger, porque ela é sua mãe. Mas até Jesus passou pelo deserto. Você precisa sofrer para virar homem. Eu falei, uau. Precisa passar, né? Precisa crescer, a gente precisa crescer, né? Achei muito legal. A live vai ficar salva, sempre fica, tá, gente? Por 24 horas, estão perguntando aí. Muitas vezes o álcool vem de questões familiares que precisam ser ressignificadas, erro de esposa, erro da esposa se culpar por isso. Claro, eu acho que a gente não tem que se culpar por nada. A gente precisa tentar fazer diferente para ver se tem um resultado diferente. A gente não tá falando de culpa. A gente tá falando de dizer assim, não, ele é assim por minha culpa, não, ele é assim porque eu tô fazendo isso. Foi o que eu falei, Kleber, quando ele se separou, quando ele fugiu, é autorresponsabilidade.
Não interessa o que ela estava fazendo em casa. Não interessa se ela estava reclamando, não estava reclamando, se estava bom, se não estava bom. Não interessa que ele fugiu da responsabilidade. E é o que a gente está falando aqui. Aqui pode estar bom, pode estar ruim, pode estar feio, pode estar bonito, pode estar de mau humor, pode não estar. A gente não vai fugir da responsabilidade da gente. Não tem essa coisa de fugir da responsabilidade. Ele precisa olhar para isso e resolver, né? Então a gente precisa. O problema é que a gente quer botar o dedo no outro. Você, o holofote, ó. Mãe, o holofote é pra você. Pai, o holofote é pra você. Esposa é pra você. O que eu posso fazer diferente pra ter resultado diferente? A gente só faz culpar os outros. E é disso que a gente tá falando aqui, né? Sobre isto. O que tem mais aí? Deixa eu falar uma coisa importante também sobre filhos. Quando você recomeça com filhos, né? Quando você recomeça com filhos. Se você se separou, e já falei isso aqui, vou repetir. Com filhos, se você é uma mãe, por exemplo, que tem filhos, meninos, outra filha mesmo, cuidado onde você está colocando esse filho seu, que papel você está dando para essa criança que você se separou, para que essa criança não assuma o lugar do seu companheiro. Ele é meu companheiro. Depois que eu me separei, ele dorme comigo, ele cuida de mim, ele é um filho maravilhoso. Você está acabando com o seu filho. Filho não é marido, filho é filho. Porque quando você faz isso e você encontra alguém, eu atendi uma mãe essa semana em que a filha ocupou esse lugar. Ela passou a dormir com a mãe, ela passou a entender que ela é a companheira da mãe, somos só nós duas. Olha só que legal, somos só nós duas agora. Ela sofreu com a separação, mas somos só nós duas. O que acontece agora? Agora ela tá com o namorado. O que a criança entende? Esse cara está vindo tomar o meu lugar. O lugar de filho nunca é o lugar de marido. Filho não é seu companheiro. Filho é filho, você criou ele para ir embora. Não seja dependente emocional do seu filho, porque ele vai se tornar dependente emocionalmente de você e nunca vai conseguir ser marido, vai ser eternamente filho, sendo seu marido emocional. Eu falei isso aqui, eles são casados sexualmente com as esposas, mas casados emocionalmente com os filhos. Tem muito filhinho de mamãe aí que não consegue, sabe, filhinha de mamãe, que não consegue largar da mãe porque a mãe tá sozinha, tadinha da minha mãe. E aqui eu não tô dizendo que não é pra cuidar da mãe, não é pra visitar a mãe, não é pra amar a mãe tá doente, não tô falando, não é disso. Eu tô falando quando existe uma dependência, né, a tal ponto que você não consegue, quando você colocou esse filho nesse lugar, que quando o namorado chega, o marido chega, alguém chega, ele entende que ele está sendo deposto do posto, ele está sendo tirado do papel, o papel que nunca foi dele. Filho é filho, marido é marido. Se você se separou, o seu filho continua filho, ele não é seu companheiro. Ah, meu companheiro, eu me sinto com você. Não façam isso. Não acabem com a vida emocional dos filhos de vocês, colocando eles no lugar de marido. Nunca façam isso. Recomeçar vai ser muito mais difícil para você se você colocou esse menino nesse lugar. Porque a pessoa que vai, por exemplo, o Kleber, quando ele entrou, ele não teve que tirar nenhum filho do lugar da minha cama, ele não teve que tirar nenhum filho do lugar nenhum filho se sentiu invadido por ele, tipo assim, poxa, aquele cara tá chegando e tá tomando meu lugar. Nunca teve isso. Porque eles sempre foram filhos. Isso a gente precisa deixar muito claro, porque o seu recomeço vai ser muito mais difícil. O seu marido novo, namorado novo, tem que tirar o seu filho de um papel que nunca foi dele. Porque aí você vai ter que enfrentar um conflito. Agora é meu filho lutando, é uma luta por um espaço que nunca foi dele. Então é importante, muito importante. Sobre o que foi? Não, só 30 minutos, você ia falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho. Não, então pronto. É isso. E quando a gente já cometeu esse erro, como consertar? Começando a posicionar ele de volta no lugar dele. Filho, você é meu filho. Se dorme com você, bota de volta na cama dele. Começa a ajustar isso. E começa a dizer, presta atenção, ele é meu marido. Dê prioridade a ele. Mostre quem é filho e quem é marido. O que filho faz? Não, filho, olha só, mas isso aqui eu preciso decidir com ele. Ele é meu marido. Põe ele de volta no lugar dele. Vai doer, vai ser ruim, mas é necessário. Não é só por você, não é só pelo seu recomeço, é porque o seu filho precisa, quando ele casar, falar: mãe, beijo, tchau, vai viver sua vida e eu vou viver a minha vida. E muitos não conseguem fazer essa quebra, esse corte. Coloque seu filho no lugar dele. Nunca esqueça disso. Minha sogra foi assim, muitas sogras são assim. Acham que briga com a gente porque a gente tá pegando o marido dela. Tá? Cuidado com isso. É isso? É isso? Vamos fazer uma foto?
Vamos. O que é que você tá rindo? Não, não vem nada hoje, não. Não. O que eu fiz? Virei pra lá. Tô conseguindo desvirar. É porque você tem que apertar uma vez só, vida. Você tem mania de apertar 32. Vai. Fazer print. As pessoas estão fazendo print? 1, 2, 3, façam seus prints. Oi. Agora a gente faz o nosso. Toda vez eu esqueço onde que aperta aqui de cima. Pronto. É isso. Gente, muito obrigada. Amanhã, perguntas e respostas. Amanhã é sexta-feira. Amanhã, perguntas e respostas. Que dia é amanhã, sexta-feira? É sexta. Então pronto, amanhã a gente vai abrir as caixinhas e vai aqui respondendo as perguntas de vocês. Então já venham preparados com as perguntas para mandar, que a gente vai responder aqui perguntas e respostas. Eita. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Até mais tarde, hein? Fiquem 4 com horas, Deus. espero Tchau, tchau. vocês. Beijo.